Estamos no município de Glória, Bahia, uma terra de muita história, história do cangaço, mas vamos falar aqui primeiro dos dois grandes cangaceiros, Curisco e Lampião. E para me ajudar aqui nessa tarefa e neste lugar especial, eu vou conversar agora com essa figuraça aqui que está nos acompanhando, Calango. Exatamente. Sejam bem-vindos aqui. Aqui nós estamos na localidade chamada Trindade. E o Raso da Catarina, a partir de 1930, foi um dos grandes esconderijos não só do Lampião, como de Curisco também, que são os dois chefes de grupos, os subgrupos, como é chamado, né? Então aquela região ali, aquela parte do lado esquerdo, era dominada por Lampião. E nesse lado aqui, do lado direito do Raso, é a parte de Curisco. E aqui nós estamos exatamente no caldeirão de Curisco. O acampamento dele é aqui próximo. Então aqui os cangaceiros vinham pegar água na fonte de água limpa, né? Que é esse poço aqui, chamado de caldeirão. Toda essa superfície de rocha que tem essa superfície côncava é chamada de caldeirão, que eram os únicos reservatórios de água limpa que existiam. Aqui também conta que as cangaceiras, as mulheres, elas se banhavam também nesses poços naturais, é verdade? Exatamente. E tinha um grande respeito, né? Os outros cangaceiros ficavam próximos, mas os líderes falavam: olha, não mexa não, não olhe não. E o cangaceiro tinha que respeitar e virar e não olhar. E ela se banhava ali no meio dos cangaceiros, dos cabras também. Porque senão quando a peixeira trincava no chão, a pedra, saía faísca, né? Esse homem era bravo. Mas algum outro fato curioso, histórico, chegaram a se encontrar não, né? Curisco e Lampião. Sim, eles se encontravam e também quem intermediava era exatamente os coiteiros. Eram as pessoas de confiança que eram trabalhadores, eram moradores aqui da região, né? Caseiros, agricultores, caçadores, ou os coiteiros de alto escalão, que eram os coronéis, ou os coiteiros que eram os mensageiros que viviam transitando no sertão para passar os recados, os bilhetes para os chefes de grupos. Os coiteiros que davam abrigo, comida, né? Aos cangaceiros, em troca de proteção, né? Em troca de proteção, exatamente. Em troca de apoio, né? Isso. E tem alguns coiteiros, inclusive mulheres famosas, né? Que nós vamos conhecer a história delas. Exatamente. E lá no povoado Riacho, onde era realizado os bailes perfumados, que era Dona Generosa. Mas não dê spoiler ainda. Aqui é Lampião e Curisco. Tem até uma musiquinha interessante de Curisco, né? Sim, é uma música de quinteto violado que fala muito bem que é a Cauã. A Cauã fala Isso. também muito bem de Curisco. Então, vocês já conheceram aqui o local de encontro, a divisa quente, imagine, Curisco de um lado, Lampião de outro, saía faísca para todo o telado. Então, acompanhem com a gente nessa aventura aqui no município de Glória, onde o cangaço dominava. Calango, quando eles não encontravam coito, eles dormiam por aqui mesmo, né? Faziam refeição, tomavam o seu café, é verdade? Exatamente, mas geralmente sempre tinha alguém para dar apoio. Então eles caçavam ou alguém da propriedade, algum coiteiro vinha trazer comida para eles, um bode, uma reis, matava, eles salgavam, esticavam aqui, ó, estendiam aqui para coarar no sol, vamos dizer assim, para secar a carne, fazia o fogo. Para fazer o café, eles esquentavam essas pedras seixas, esquentavam elas no fogo. Quando elas estavam bem vermelhas, eles jogavam dentro da água e a água fervia. Aí já estava a água fervida do café, então não ia a panela no fogo para esquentar a água. Que interessante. Então, eles esquentavam a pedra, né? Eles esquentavam a pedra e jogavam na água com o pó do café e ali mesmo Já fervia na hora. Exatamente. o café na pedra. Exatamente. Devia ficar uma gostosura, né? É.
Calango, por estratégia, por preservação da natureza, assim que eles levantavam o acampamento, eles deixavam a área limpa. Exatamente. E sobretudo a questão de não deixar rastro. Até nos caminhos, vinha um apagador que vinha apagando os rastros, mesmo assim era no acampamento. Quando terminava o acampamento tinha que limpar tudo. Então tem essa planta aqui que nós apelidamos ela de vassoura, que eles iam quebrando ela assim, para poder juntar os ramos e fazer as vassouras. E aí eles vêm limpando. Para eliminar qualquer tipo de rastro, porque a polícia vinha no encalço deles, né, vinha torturando algumas pessoas, né, para forçar eles a falar, e aí eles vinham analisando. Tinha uma pessoa que era contratada, vamos dizer assim, para trabalhar como rastejador, era para seguir todos os rastros dos cangaceiros, porque a maioria deles eram cangaceiros, eram caçadores, então eles sabiam muito bem como seguir rastro, não só de animais como de pessoas também. Você me falou uma coisa interessante aí, que a polícia utilizava de todas as táticas para descobrir onde está aquele grupo de cangaceiros. Até mesmo a tortura de pessoas que já estiveram com eles. Exatamente. Antigamente, para você transitar no sertão, você tinha que ter uma autorização. Então você ia na delegacia, pedia autorização para se deslocar de um povoado a outro. Então, nessas ocasiões, se a polícia lhe interceptasse e você não tivesse essa autorização, você apanhava. Então, por isso que os nordestinos começaram a dar apoio a Lampião, porque com os cangaceiros eles não tinham a violência, e com a polícia sim. E chegou até uma época que eles não conseguiam controlar o cangaço, então a ordem era que a polícia chegava nessas casas e aí mandavam todo mundo ir embora de lá para ir para as capitais, para as cidades mais prósperas, maiores, né? Porque eles achavam que todo mundo aqui tinha coiteiro com cangaceiro. Então que essas pessoas só moravam aqui porque os cangaceiros ou o Lampião davam apoio a eles. Isso é história. Gente, que espetáculo! Nós estamos aqui no Quênio Seco, não é isso, Calango? E aqui também tem histórias e que a gente vai contar agora para vocês. De um lado Corisco, do outro lado Lampião. Aqui também era um local onde estratégico para os dois grupos e para o cangaço. Como funcionava aqui esse quênio? Exatamente. No caso, o líder ficava escondido e aqui ele espalhava os sentinelas, vários cangaceiros no raio de 200 metros aqui, tendo toda a vista da região. Então aqui eles tinham uns códigos que era ou arremedo ou o próprio assovio, similando. Já dava o sinal para outro cangaceiro, o cangaceiro chegava lá, avisava o chefe, olha, tem macaco por perto. Então ele já se reuniu e já elaborava uma fuga nas rotas de fuga aqui. Então sempre tem que ter vista privilegiada da região. Como você vê esse vale, né? Aqui atrás está o esconderijo de Corisco. E ali, na Baixa Fechada, bem naquele quênio seco lá, é a Baixa Fechada, que era o esconderijo, exatamente o esconderijo de Lampião. E cada grupo tinha um seu toque de comunicação, não é isso? Exatamente, podia ser um acauã, podia ser um Jesus meu Deus, um chofreio, algum tipo de pássaro, casaca de couro também, pássaro, principalmente pássaros da caatinga, né? Para quem não sabe, ele falou sinalizar a vinda dos macacos. Os macacos eram os policiais, os guardas da época que estava a caça aí dos cangaceiros. Exatamente. A polícia tinha um nome chamado de Força Volante, mas os cangaceiros em si eles deram um apelido para os policiais e apelidavam de macaco devido à cor do fardamento que se assimilava à cor da pele do macaco. Mas vamos falar um pouquinho desse quênio aqui, que é uma maravilha, né, Calango? Aqui hoje o Raso da Catarina é uma reserva ecológica, né? Dividida entre a estação ecológica, a área de preservação, a reserva biológica, e a área dos índios pancararés, que fica mais afastada aqui, a reserva indígena. Então aqui é refúgio da arara azul de Leá, onde ela só se reproduz aqui nessa região, nos paredões rochosos dentro
das partes mais côncavas, né? Como ela é uma rocha mais maleável, então a arara, o psitacídeo, ele consegue aprofundar mais esse buraco e fazer seus ninhos dentro da rocha. Lembrar sempre que a arara ainda sofre ameaça, principalmente a arara azul, de extinção. Então a preservação é fundamental. Exatamente. Não só a arara, como aqui também tem o urubu-rei, tem o gavião pé de serra, que é a águia chilena, tem alguns animais também migratórios também que vêm para essa região, animais, aves silvestres, né? Aves de rapina. É um grande lar, né? Isso é ecossistema, isso é a biodiversidade viva aos nossos olhos, é onde você acompanha tudo através da gente, né? Exatamente. O Raso da Catarina também é curioso, ele ficou muito conhecido através do livro de Euclides da Cunha, né? Que fala sobre a geografia, o povo e a guerra. E isso aqui retrata muito bem o que é o sertanejo, né? Antes de tudo, um forte. Pela resistência, você vê, para esse horário da manhã, né? Tá cedo, e olha o calor que a gente tá sentindo aqui, a sensação térmica. Os sertões, né? Os sertões, exatamente, Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E somos mesmo. Sob o sol do meio-dia, quando os sinos badalam, às 12 horas, estamos nós aqui em pleno sertão, nos refrescando, mas contando causos, contando história, né? Que árvore é essa que está aqui nos abrigando? Então, aqui nós estamos na sombra de um pau d'arco. Pau d'arco é o ipê rosa pra gente aqui. Assim como também que era da família dos ipês, né? Na região de vocês tem o ipê amarelo, que aqui pra gente é caraibeira. A maioria desses nomes são nomes em tupis, né? O nosso clima aqui é o semiárido, nossa vegetação é caatinga e ela é dividida entre plantas arbustivas arbóreas, bromélias e cactáceas. Vamos falar um pouquinho desse bioma? Um bioma exclusivamente, genuinamente brasileiro, só existe aqui no Brasil, né? Principalmente na região nordeste. Que é a caatinga. Que é a caatinga, né? Caatinga quer dizer mata branca, mata, tinga, branca. Aprendeu? Eu aprendi agora. Mas vamos voltar a Lampião, vamos falar de música, vamos falar agora. Tem uma música que representa a história também das mulheres, que fala. Que música é esta? É olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Justamente nos locais de descanso dele, onde eles tinham uma fuga da polícia, era o momento onde eles dançavam, o chachado, né? O cangaço, ele não só ditou moda, como também a estética do cangaço, né? As vestimentas e também a cultura da dança, a dança do chachado que era feito nos acampamentos. Também tinha as músicas, né? Volta Seca fazia muita música, era um dos principais compositores do cangaço, e Lampião também, o Olê Mulher Rendeira, muitos falam que é de autoria dele. É preciso desconstruir, colocar o cangaço, o cangaceiro, no seu lugar certo, no tempo real onde eles viveram, mas a cultura. Você falou uma coisa interessantíssima, a estética do cangaço, né? Que gerou e influenciou gerações. Exatamente, você vê pelos símbolos, né? Esses símbolos de proteção, de chapéu, como imponência, né? Era o símbolo de proteção dos religiosos, né? Apesar de bandidos sanguinários, eles também eram religiosos, onde eles tinham as rezas, né? Às 6 horas da manhã, eles se ajoelhavam, o Lampião que presidia a oração, e todos os cangaceiros tinham que participar das orações também. Porque tinha uma ética própria, mas existia uma ética. Exatamente, o respeito, né? E a obediência também, né? As regras do cangaço. Aqui você conheceu e vai se aprofundar em diversos livros na literatura brasileira sobre o cangaço, contando causos históricos, como eu aqui, Calango, aliás, um belo guia aqui em Paulo Afonso. Quando vier em Paulo Afonso, ó, o homem é esse, é Calango. Deve conhecer aqui os caminhos do cangaço, né? Isso. Você sabe que nós vamos protagonizar a primeira novela da TV Conexões, e vai se chamar
Mulheres do Cangaço. Que beleza, que beleza. Fortalecendo cada vez mais a cultura nordestina e principalmente o papel da mulher, né? Porque as mulheres do cangaço foram mulheres a seu tempo, né? Mulheres que deixaram seus lares, muitas deixaram os maridos para poder acompanhar os cangaceiros, né? Então, para aquela época, era uma desonra para a família, né? São mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? E que viveram uma experiência de aventura e de projeto de vida. Exatamente, sobretudo até Maria Bonita, a primeira mulher a entrar no cangaço, a Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita Maria do Capitão, e aí abre precedentes, porque até então Lampião ele quebra uma promessa dele, porque ele não permitia mulher no cangaço. Só que como estava muito difícil dele entrar em algumas localidades, então chegando aqui na localidade da Maria da Caiçara, que nós vamos conhecer, ele se apaixona, diz que foi paixão à primeira vista, e aí ele marca alguns encontros, né, até que ela entra no cangaço e segue. Aí daqui dessa região entraram 46 homens e 30 mulheres no cangaço. É isso aí. Prefeitura de Paulo Afonso, cidade do bem e do avanço. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Voltamos, viu? Foi rapidinho. Gente, nós estamos aqui em frente à casa de Dona Generosa, a maior coiteira dessa região. Calango, eu gosto muito de contar esses causos, né? Dentro de uma perspectiva disruptiva, ou seja, dessa desconstrução dessa imagem desse sujeito. E uma delas, histórica, é o próprio Lampião. É preciso ter um outro olhar, um outro viés, né? E a partir das coiteiras, né, não se pensa que as pessoas se divertiam, elas se aconchegavam. Vamos falar um pouquinho nisso e das festas que aconteciam aqui na casa de Dona Generosa. Aqui é um local muito importante para Lampião. Lampião tinha um carinho enorme com Dona Generosa. Apesar de ser prima de Maria Bonita, né, ele se sentia seguro aqui, que passava até semanas aqui nessa localidade, espalhando os cangaceiros. Então aqui era realizado o famoso baile perfumado. Todo mundo já escutou o baile perfumado, porque Lampião era muito vaidoso, não só no detalhe da estética da sua roupa, como também no perfume francês, o Fleur de l'Amour, um dos perfumes que ele usava muito. Era tão vaidoso que... Adorei, viu? Fleur de l'Amour. Ele era tão vaidoso que ele dava banho no cachorro e ainda passava perfume francês no cachorro também. Então todo mundo da região aqui já sabia que Lampião estava aqui porque sentia o cheiro do perfume lá. Disse, olha, hoje vai ter baile, que o cheiro do perfume tá no ar.
Então sempre sabia que o Lampião tá aqui hoje, vai ter baile perfumado na casa da Dona Generosa. Que maravilha! Só aqui você ouve esses causos, tá vendo? É interessante, muito interessante a história do Lampião. Conta mais, a gente está curioso para saber mais alguns detalhes dessa festa, desse congraçamento aqui. Eu ia dizer outra coisa, mas Então, o Lampião, ele pedia um dos seus coiteiros aqui, que era o vaqueiro, o Zé Pretinho, que trabalhava para Dona Generosa, para contratar os sanfoneiros. Então, lá atrás daquela serra ali, no arrastapé, o vaqueiro ia lá, contratava, ele dava o dinheiro, pagava, o sanfoneiro vinha para cá para tocar o forró a noite toda, e Lampião pagava a Dona Generosa para dar o dinheiro às mulheres do povoado para vir dançar com os cangaceiros, contanto que tinha um máximo de respeito. Ele dizia, ó, não bula com as meninas. Agora, se as meninas der ousadia para vocês, aí vocês podem ficar à vontade. Que existia o respeito no grupo de Lampião. Essa é a diferença entre Lampião e outros cangaceiros, outros chefes de grupo. Lampião não permitia assédio nem violência sexual com as mulheres. a questão ética do não é não, até hoje, né? Exatamente. Naquela época ele já tinha essa consciência de proteger as mulheres. Então, no grupo dele não tinha esse tipo de caso. Essa questão ética de Lampião o diferenciava dos outros cangaceiros? Com certeza. Lampião era um líder nato. Dentro que outros queriam copiá-lo. Sempre eles queriam copiar o chefe, né? Então, na regra do Lampião, não tinha abuso contra mulheres. Aí, como ele era o chefe, o líder, o mais famoso, mais conhecido, acabava levando a culpa de outros indisciplinados, vamos dizer assim, de outros chefes de grupo, como Curisco, como Labareda, como Pancada, que Gato também, que eram homens que não eram de confiança. Então, gente, nós a partir desses causos já desconstruímos essa imagem violenta, abusiva aí de Lampião. Não deixa de ser um bandido, mas dentro dessa ética. Calango, para a gente fechar aqui nesse sítio, nessa vila de Dona Generosa, né? O que você teria mais de interessante para nos contar sobre ela? E sobre as festas, sobre as relações que ela mantinha com a comunidade. Então, a arquitetura, essas casas aqui são casas de adobe, de tijolo duplo, não existia esse tipo de construção na época. Ela mandou trazer os construtores aqui da região de Pernambuco, logo no início de 1900, então influenciam muito na arquitetura. Esse conjunto de casas aqui era a casa dela, mais a casa dos filhos. E a própria capela, se você observar, como eu falei a vocês, os símbolos de proteção, quando o Lampião passa para a Bahia, vocês observam que o chapéu de couro deles era liso, não tinha nenhum símbolo, nenhum emblema. Então ele era um homem muito religioso. Inclusive ali em frente àquele cruzeiro, Lampião todos os dias, em qualquer lugar que ele estivesse, às 6 horas, ele realizava uma oração, o credo, o Pai Nosso, né, a Ave Maria, para todos os seus capangas, os cangaceiros, né, e todos os seus cabras, e todos tinham que seguir e orar também. Então, Dona Generosa e toda a sua família está aqui enterrada nessa igreja, né, que hoje é um pequeno cemitério aqui da cidade, guardando e velando a sua memória. Exatamente. Todo coronel, um homem de muito poder aquisitivo, tinha seu cemitério particular. E aí essa é a capela da Dona Generosa. Lembrando um detalhe, Dona Generosa Gomes de Sá morreu com 114 anos de idade. Rota do Cangaço. Nós vamos ver agora a história ou causos de grandes mulheres. Eu estou aqui na Vila Dona Generosa, uma coiteira. Vamos entender o que é isso, né? Mas para falar um pouco disso, vamos aí novamente estar aqui com o nosso historiador, que se não é de formação, é da vida, porque entende tudo de cangaço, o nosso Calango. Venha para cá, Calango. Fica aqui pertinho. Calango, onde nós estamos exatamente? Vamos conversar como nós estivéssemos contando causos. Certo. E é causos mesmo dessas grandes mulheres. Exatamente. Aqui nós estamos no povoado Riacho. Um povoado que fica a 25 km de distância de Paulo Afonso. Aqui era um dos principais coices de Lampião, justamente Dona Generosa Gomes de Sá, que era prima de Maria Bonita, uma prima mais velha, né, uma mulher de muitas posses, que era amiga de Lampião e dava toda a proteção
quando o Lampião vinha para cá. É isso, vamos explicar para o nosso público o que é o coito. O coito é o esconderijo, onde eles se escondem, né? E o coiteiro é a pessoa que dá a proteção. Quando fala, fulano tá com coito com alguém, tá com amizade, algum tipo de relação, né? Nós estamos numa região desértica, no sentido do sertão, Sim. né? E onde eram passagens dos cangaceiros e principalmente de Lampião. Vamos contar um pouco quando eles chegavam a uma vila ou uma cidade e se acoitavam próximo a elas. Exatamente. Lampião utilizava os leitos de riacho seco para poder chegar nas localidades. Então, chegando numa localidade dessa, ele pedia um apoio ao dono da terra. E em troca disso, ele pagava por todos os serviços que as pessoas lhe ajudavam, principalmente se fosse um pequeno agricultor nordestino carente, assim, né? Dava toda a proteção. Como é que a gente pode entender o cangaço, os cangaceiros e a adesão da população ao cangaço? E principalmente que eram pessoas carentes e pessoas que tinham algum tipo de conflito com seus vizinhos, no caso os coronéis. Na época o coronelismo era muito forte, né? Eram as pessoas que eram as autoridades das cidades. Então, por causa de conflitos de terras ou desonras, né? Ou alguns assassinatos até em relação aos coronéis com os pequenos agricultores, o sentimento de vingança deles, de lavar a honra, então eles acabavam adentrando no cangaço, né? Você pode observar que o cangaço, antigamente, ele é muito falado, né? Os discursos, os diálogos, porque o policial, ele conhecia o meliante, no caso que era o cangaceiro, então ele era obrigado a fugir daquela cidade e ficava arrodeando a cidade, e aí as cidades foram se militarizando, se protegendo contra esses desordeiros, vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouquinho dessa grande persona que é Lampião. Lampião era um grande articulador, estrategista nato, né? Então ele se destaca muito no cangaço por causa disso. Lampião ele só teve um chefe, que foi Senhor Pereira. Então Lampião não foi ele que inventou o cangaço já existia. Lembrando que o Brasil vinha de muitos focos de revolta, né? Tinha a Guerra de Canudos. Lampião nasce um ano após a Guerra de Canudos, a deflagração da Guerra de Canudos. Então, todos esses povoados, de Canudos até Paulo Afonso, foram formados por sobreviventes de Canudos. Então, para você entender o porquê da violência, é como diz a história: quem dá um tapa esquece, quem leva nunca esquece, né? No início, a mulher não fazia parte das caravanas do cangaço. Quando é que as mulheres passaram a ter importância nesse movimento e no cangaço, principalmente no grupo de Lampião? Lampião, ele quebra a própria promessa dele. Ele tinha uma promessa de não aceitar a mulher. Só que, devido às militarizações das cidades, as cidades foram se fortificando, se protegendo mais, então eles não conseguiam entrar mais na cidade. E, chegando aqui na região de Paulo Afonso, ele conhece a morena de cabocla, a cabocla anelada, canelada, como diz, com os olhos agateados, e aí se apaixona. Foi no início de 30, quando o Lampião, passando por aqui, na Malhada da Caiçara, né, povoado onde Maria Bonita vivia, que aí ele se apaixonou à primeira vista. Mas nós vamos conversar sobre Maria Bonita daqui a pouco, depois do nosso intervalinho. Voltamos já. Onde tem nossa gente, tem governo presente. Depois da entrega da barragem do Rio Colônia, que melhorou o abastecimento de água e reduziu as enchentes em Itabuna, um novo sistema de abastecimento vai levar mais água para mais de 200 mil pessoas. As novas policlínicas de Ilhéus e Itabuna, que já atenderam milhares de pessoas, o Hospital Materno Infantil e o Hospital da Costa do Cacau fortalecem a saúde de baianos e baianas em toda a região. As novas escolas de tempo integral, as mais modernas do Brasil, chegaram em Ilhéus, Itabuna e Itaperoá e estão mudando a realidade de milhares de estudantes. Tem também novas moradias para quem mais precisa, com o governo construindo quase 700 novas casas em Itabuna e mais 220 novas casas em Ilhéus, enquanto o setor de turismo está ganhando novos investimentos para se fortalecer e gerar mais oportunidade em toda a região. E vem aí o maior programa de saneamento da história da Bahia, que vai trazer mais qualidade de vida para milhares de baianos. Essa é a nova Bahia. É governo presente, é futuro pra gente. Onde tem nossa gente, tem governo presente. O governo do estado segue incentivando a agricultura familiar,
Aqui em Monte Santo e região, as agroindústrias estão mudando a vida de milhares de baianos. E ainda tem estrada boa para escoar a produção. Quem passa por aqui sabe que a estrada tá um tapete, tá uma maravilha. São várias rodovias recuperadas para nossa Bahia chegar ainda mais longe. O governo também está levando água de qualidade e ajudando a botar comida na mesa de milhares de famílias com Bahia sem fome. Aqui a gente vive da roça, agora mesmo tem uns 4, 5 meses aí que foi só seca. E aí a coisa ficou feia, né? Quando chegou a cesta básica, para mim foi maravilhoso. E tem também investimento na cultura e na educação, com novas escolas e com Bolsa Presença para nossos estudantes. Porque governo presente é governo que cuida de gente e investe para o nosso estado se desenvolver. Essa é a nova Bahia. É governo presente, é futuro pra gente. Maria Gomes de Oliveira, nascida em 1911, falecida em 1938. Você sabe de quem eu estou falando? De Maria Bonita, é claro, mulher de Lampião. E nós estamos aqui na sua casa, na casa da sua família, onde tudo começou esse encontro improvável entre Maria Bonita e Lampião. E eu estou aqui com o Calango, que sabe tudo dessa história, né não, Calango? Exatamente, aqui é um fato muito importante, né? Quando a primeira mulher entra no cangaço. E nós estamos sentados aqui no banco que Lampião namorou com Maria Bonita. Foi aqui o primeiro banco que ele sentou nessa casa e cortejou. Viu aqueles olhos verdes assim, quero essa mulher para mim. Os famosos olhos agateados, né? Então aqui, Lampião chega aqui no final de 1930, né? Ele veio através do intermédio do tio de Maria Bonita, o coronel Odilon Café, que era um dos grandes protetores aqui num povoado próximo chamado Sítio do Tará. E ele vem para apresentar o pai de Maria Bonita, Lampião, para ser um novo coiteiro, porque Lampião não tinha um coiteiro aqui nesse povoado. E Lampião estava recém-chegado aqui no estado da Bahia, no final de 1929 para o início de 30. Sim, aí ele chega e se depara com Maria Bonita. Amor à primeira vista? Ele vai fazer a proposta para seu Zé Felipe, só que o seu Zé Felipe não aceita. Diz que é homem frouxo, que não queria ter coito com cangaceiro. E aí ele vê Maria Bonita no canto, aí diz, que mulher cabocla mais bonita, dos olhos agateados, vou chegar até ela. E então ele arruma um pretexto para poder chegar até ela. Ele fala, vai me ser que a Maria ela sou. Pois bem, eu fiquei sabendo que você sabia bordar muito bem. Eu queria fazer uma encomenda para você. Queria que você bordasse uns lenços com meu nome, Lampião. Ela falou, mas eu não tenho material. Ele, não se preocupe, eu lhe dou um dinheiro, você vai, compra o material, que eu volto daqui a 2 semanas e aí eu venho pegar a encomenda. E voltou? Voltou, só que ele não volta na data marcada, porque poderia que tivesse uma emboscada, né? Então ele volta com 1 mês depois. Aí dizem que desse segundo encontro já tiveram um romance. Inclusive, alguns dos romances, como diz antigamente na linguagem antiga, né, foram intermediados por Dona Déia. Ah, então Dona Déia, mãe de Maria Bonita, foi uma coiteira desse romance. Exatamente, o pai não queria. Como ela já tinha sido casada, estava recém-separada, 15 dias separada do seu primo, o José Miguel da Silva, o Zé de Neném. Então o pai dela gostava muito do genro, que era sobrinho, e queria que ela voltasse, mas ela não aceitava porque era um casamento muito abusivo, né? E ela foi uma mulher à frente da época, porque ela enfrentou a família para deixar o marido, e ela falava, homem mesmo é Lampião, aquele que é um homem de verdade, o dia que ele passar por aqui eu vou embora com ele. E aí seu Zé Felipe, mulher, tu não fala um negócio desse, tu bate a mão na boca, tu não sabe o que tu tá falando. E aí realmente ela enfrenta a família e decide seguir o bandoleiro, o Lampião.
Então já tinha um imaginário ali, já rolando na cabeça de Maria Bonita, né? Para conhecer o Lampião. Exatamente, porque nessa região não tinha muita gente de fora, um forasteiro, vamos dizer assim, né? E ele, aquele homem muito imponente, bravo, né? Como ele dizia, né? Eu carrego comigo coragem e dinheiro em bala. Quando ele chegava nessas comunidades, as mulheres se deslumbravam. Vinha aqueles homens imponentes, arrotando valentia com as armas e com muito dinheiro. Então ele chegava com os brincos de ouro, né? Que era fruto dos furtos que acontecia no sertão. Então ele acariciava, disse que mulher mais bonita, e dava um presentezinho. Pronto, aquilo ali já encantava a mulher. Ela achava que aquela vida era uma vida maravilhosa, que ela ia ter todo aquele carinho, que todo aquele amor o tempo todo. E aí se lançavam a seguir com os cangaceiros. E aí quando chegavam na vida diária, era aquela vida de labuta, de calor, de passar fome, de engravidar e não poder criar os seus filhos, e aí ter que dar os seus filhos. E aí mudava todo o contexto da história lá, em relação à mulher acompanhar um homem. Nessa prosa boa que eu e Calango estamos tendo, ela facilmente assimilou essa vida e tomou para si o cangaço. E passou a representar essa mulher forte, guerreira do cangaço. Exatamente. Apesar que a mulher, ela era um papel simbólico. Era mais a companheira do cangaceiro. Porque a mulher não tinha muito poder. Era só simbólico. E era mais a questão do romance, né? Ela não tinha função nenhuma no cangaço a não ser cozinhar e dar prazer aos homens. A mulher que se poderia dizer que era cangaceira mesmo era Dadá de Curisco. Quando o Curisco foi alvejado, que ele ficou com a mão atrofiada, não podia atirar, ela chega a assumir o bando e dá ordem aos cangaceiros. Chega até uma época curiosa que alguns dos cangaceiros deserdaram do grupo de Curisco e começaram a migrar para outros grupos, que o machismo era muito forte, dizer, aqui não, eu não vou ser obedecido por mulher não. E aí batia o pé e fugia e ia para o bando de Lampião, bando de labareda, de pancada, de gato, que os outros chefes de grupo. Para além de Maria Bonita, quantas mulheres nós podemos representar na história como mulheres fortes, mulheres do cangaço? Aqui na região, Lampião recrutou 46 homens, mas dentro disso a mulher foi muito importante, porque daqui da região de Paulo Afonso, nós dizemos que as mulheres daqui são mulheres cangaceiras, porque foi o maior número de mulheres foi daqui da região de Paulo Afonso. Principalmente do Brejo do Burgo, as Índias Pancararés, foram 12 mulheres. A total, 30 mulheres daqui da região de Paulo Afonso. Calango, além das peixeiras, que era uma arma típica, né? A garruncha, e aí eu tô vendo que você está segurando uma dela, era a arma usada, é a arma da época, né? Inclusive, a própria milícia, os próprios macacos usavam a garruncha como arma, que era a única que tinha nessa época, né? Fala um pouquinho dela e como era usada nos grupos do cangaço. Então, inicialmente, os cangaceiros eram pequenos indivíduos que praticavam crimes, e aí eles tinham que fugir das suas cidades. A maioria deles era agricultor. O agricultor pastorava os bodes na sua criação e sempre andava com uma arma em punho, que eles caçavam também para poder se alimentar. Então era a famosa soca-soca ou soca-tempero. Então o cangaço inicialmente ele era fraco, porque era um tiro e uma carreira. Você dava um tiro, tinha que se esconder para poder municiá-la novamente, fazer o cartucho, né, com pólvora, espoleta, para poder atirar novamente. Então, ao longo do tempo, com as investidas, ele não tendo sucesso, adquirindo mais dinheiro e aí comprando armas mais sofisticadas, mais potentes. Paralelo a isso, a polícia também ia se militarizando, ia se protegendo. Por isso que não só o Lampião, mas como outros cangaceiros começaram a migrar de estados para poder ter mais força e também fugir da polícia, né, do encalço da polícia. Então, aos poucos, a guerra entre essa milícia, entre essa Guarda Nacional e o cangaço estava já se desenhando. Exatamente, tomando uma outra proporção, e outros estados também, obviamente todos os estados também entravam na briga também, né? Principalmente os principais estados do Nordeste. Eu e Calango, nós gostaríamos de convidar vocês a conhecer o Museu Maria Bonita, e aí a gente vai contando outros causos ao longo dessa visita. Então vamos lá?
Aqui nós temos a foto de Dona Generosa Gomes de Sá, uma das principais protetoras de Lampião aqui na região do povoado Rio do Sal, uma mulher de muitas posses, que dava toda a proteção para ele. Lampião dava o dinheiro a ela, ela contratava os sanfoneiros da região ali do Arrastapé para vir tocar para Lampião. Também dava dinheiro para ela contratar as mulheres para dançar com os cangaceiros, e tinha uma ordem de Lampião que não podia mexer com as mulheres, né? Aqui nessa foto nós temos o primeiro marido de Maria Bonita, o Zé de Neném, o José Miguel da Silva. Ele casou com ela, era primo dela, legítimo, casamento arranjado através do pai dela, o seu José Felipe, que gostava muito dele, então arranjou o casamento. Dizem que ela não amava. Passaram 5 anos juntos, num casamento muito atribulado, muito violento. Ele gostava de farrear, ia para os bailes, como eram os forrós de antigamente, como era chamado. E em uma das ocasiões, ele voltando para casa, voltou com um cheiro de perfume de mulher, e no bolso um bilhete de uma menina que era amiga de Maria Bonita, no caso de Maria de Déia, no caso, né? E ela descobre a traição e aí se separa e vem para cá, para casa dos pais de seu Zé Felipe e Dona Déia. E foi num dessas passagens de Lampião que ela conhece Lampião, logo depois da separação. Então aqui nós estamos na fazenda Malhada da Caiçara, que é uma fazenda que pertencia à família, à casa de Maria Bonita aqui, que era a sede da fazenda, né? Aqui a família Gomes de Oliveira, aqui os pais de Maria Bonita, seu Zé Felipe, José Gomes de Oliveira, mas todo mundo conhecia ele como Zé Felipe. Maria Joaquina da Conceição, a Dona Déia. O detalhe é que Maria Bonita nunca foi chamado de Maria Bonita no cangaço, era Maria do Capitão, e aqui na família Maria de Déia. Ela só recebe esse nome Maria Bonita após a morte, né? Então, seus pais e os seus irmãos, 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. Então, Lampião chega aqui em 31 de dezembro de 1929, início de 30. Ele chega através do Odilon Café, o coronel Odilon Martins de Sá, que era tio de Maria Bonita, um homem muito poderoso aqui do povoado Sítio do Tará. Ele chega para apresentar Lampião ao pai de Maria Bonita, para que o pai de Maria Bonita fosse um coiteiro dele aqui, desse proteção. O Zé Felipe ele não aceita inicialmente, né? E aí Lampião vê Maria, então conhece Maria Bonita, então tem o primeiro romance, né? Inclusive, como eu estava falando, a mãe dela intermediava os encontros. Lampião e Maria Bonita tiveram 4 filhos. O primeiro foi homem, nasceu natimorto aqui no povoado Campos Novos, e essa daqui é a filha dela, a Expedita Ferreira da Silva, está viva até hoje e mora em Aracaju. Os outros 2 filhos não resistiram, principalmente porque era muito difícil no cangaço você criar um filho. Quando tinham os filhos, chegava a 2 meses de idade, eles eram obrigados a dar a pessoas de confiança, aos vaqueiros, fazendeiros ou até para os padres. Por isso essa ligação muito forte de Lampião com os padres nas cidades, porque os padres, os religiosos eram pessoas de confiança e a população não duvidava da confiança dos padres, né? Então ela foi dada a um casal de vaqueiro na cidade de Porto da Folha, em Sergipe, com 2 meses de idade. Lampião só teve contato com ela até aos 2 anos de idade, e com a morte deles, ela tinha 5 anos de idade na época quando o Lampião morreu. Esse aqui é Benjamin Abrão Boto, foi a pessoa responsável por todas as imagens do cangaço, tanto de fotografia como de imagens de vídeo, né? Ele trabalhava na Aba Filmes e aí se lançou, fez a proposta para os donos da empresa que ele filmaria Lampião. Então ele andou 3 meses atrás de Lampião, Lampião sabendo dele, concede essa entrevista. Você pode ver pelo detalhe dessa foto aqui, ele anotando todas as informações que Lampião passava para ele. Tem essa foto oficial também de Lampião e Maria Bonita, mais Benjamin Abrão Boto. Ele era um sírio-libanês que fugiu da guerra da Síria e viu a história de Padre Cícero e Lampião, e aí se lançou. Era um cara muito aproveitador e quis ganhar dinheiro com isso. Aqui é a foto da recompensa que o governo baiano ofereceu para todo civil ou militar que capturasse Lampião. Então essa é uma foto muito icônica da recompensa que foi oferecida para eles. Essa aqui é Durvinha, a Durvalina Gomes de Sá, prima de Maria Bonita, morava aqui no povoado Arrastapé. Ela era companheira do cunhado de Lampião, no caso Virgínio. Em um dos combates ele morre, e esse aqui, o cangaceiro Moreno, ele era o segurança dela.
Então, ele gostava dela, tem até uma cena do filme que ele está dançando com ela, e logo após a morte de Virgínio, ele pergunta a ela se ela iria embora ou queria acompanhá-la. Então, logo após a morte do seu principal companheiro, ele assume um romance com ela. No dia 28 de julho, no dia do combate lá, eles conseguiram sobreviver, fugiram pelo Rio São Francisco durante 4 meses até chegar em Minas Gerais. Eles morreram em 2005. Depois de 60 anos no anonimato, nem a família deles sabiam que eles eram cangaceiros. Então, a máquina de costura era constante nos acampamentos. Sempre após os combates, Lampião às vezes tinha que costurar algum tipo de roupa. Ele já tinha trabalhado como alfaiate, ele costurava muito bem. Por isso os detalhes das roupas, né? Das roupas. E em alguns coitos, os coiteiros vinham trazer a máquina de costura para Lampião costurar e remendar as roupas, como dizia, né? Aqui, desse lado, nós temos umas fotos icônicas do final do cangaço. Aqui foi em 28 de julho de 1938. Lampião estava aguardando Curisco chegar. Um dos desejos de Lampião era sair do cangaço e deixar um sucessor. O sucessor à altura era Curisco. Então Lampião pede a Pedro de Canto que vá à Feira de Piranhas comprar um mantimento para abastecer a tropa, porque a tropa estava lá há 5 dias e estava sem mantimento. Então, ele chegando lá, a polícia desconfia que ele fosse um coiteiro dos cangaceiros. Então começa a avisar em voz alta na feira que estava saindo de lá para combater Lampião na cidade de Canapi, Alagoas. Então ele volta com uma grande quantidade de mantimentos. O coiteiro de Curisco chega para a polícia e fala que desconfiava que ele era coiteiro de Lampião, devido à quantidade de coisas que ele estava trazendo. Ele volta para o acampamento e fala para Lampião: olha, a macacada, que era um termo que eles utilizavam para apelidar a polícia, devido à cor, né? Chamava de macacos, a polícia. E ele fala: a macacada está indo combater o senhor em outro estado. Então disse que Lampião disse: tira os sentinelas que vamos festejar, que é festa a noite toda. Com isso ele prepara todo o esquema tático para capturar Lampião. Então esse aqui é o tenente João Bezerra, o algoz de Lampião, que chega em 28 de julho de 1938, essa famosa foto que foi o final do cangaço. Então, com o Lampião, o cangaço durou 20 anos, devido aos armamentos, que era mais sofisticado. Então, o Lampião teve um maior poder de fogo em relação a outros cangaceiros. Então, nesse dia que acaba totalmente a força do cangaço, 90% da força do cangaço morte, acaba com a morte do principal líder, que é Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros.